era a rotina da vida da gente. Porque o fim da gente lá era isso, ou matar ou morrer. Então a gente tinha que enfrentar aquela com... A gente, eu vou dizer, a gente tinha aquele espírito patriótico, aquele negócio que a gente já estava na situação. Quando ia um companheiro, a gente esperava que eu pudesse chegar o dia da gente também, né? Porque a finalidade da vida era essa. Foram muitos amigos junto do senhor próximo que perderam a vida? Teve. Mas assim, de nome assim, não me lembro. Lembro Bernardino de Campos, que eu me lembro dele. Mas assim, o resto eu não me lembro. É muita gente, morreu muita gente. Como que fica um soldado como o senhor que esteve lá, combatente mesmo de guerra, e voltou depois? Como fica a mente? Não fica nenhum trauma, várias mortes, várias vidas por ali? Fica um trauma muito grande. Eu, por exemplo, tive 2 anos de hospitalização. Depois que vim em 1953, 54, eu tive de hospital. Tive 2 anos de licença médica, em tratamento. Eu fui ébrio, porque a nossa situação, depois que viemos da Itália, que demos a baixa, até nós temos um lançamento no livro lá, As Duas Guerras. A guerra lá e a guerra aqui, que a guerra aqui foi pior que a guerra. Porque nós fomos jogados no abandono, fomos sem meios, sem recursos, sem nada. O que morreu de companheiro por indigente aqui foi uma coisa fora de série. Eu me sinto privilegiado, graças a Deus, porque em 48, já 3 anos depois, eu fui aproveitado. Fui funcionário dos Correios e Telégrafos, trabalhei 30 anos, 25 anos, aposentei. Mas a maioria não teve. Eu fui ébrio de cair, de beber, fumei muito, mas constituí uma boa família, graças a Deus, que hoje eu fiz 60 anos de casado com essa mulher, com a matriz. A Grande Guerra foi luta pela democracia. No Brasil havia ditadura, governo de Getúlio Vargas. Quando retornaram os pracinhas, após a recepção como heróis, foram abandonados. Muitos tiveram cargos cassados, inclusive no Exército. Era contraditório para um país tocado à mão dura ter heróis que haviam vencido a tirania. "19 anos depois que a guerra acabou, é que o governo deu apoio aos pensionários com funcionários públicos. 19 anos. Mas já tinha morrido muita gente. Então a gente leva isso com uma vitória, porque o que eu passei, o que nós passamos, hoje, por exemplo, o Exército hoje mudou completamente. Hoje nos dá um apoio fabuloso. Dá a gente até, eu brinco muito, está até todo desconfiado de ver o tanto prestígio que nos estão dando hoje. Então a gente se sente confortável nessa parte. Perfeito, Sr. Agostinho. Obrigado pela entrevista. Obrigado, desculpe incomodar o senhor com tanta pergunta assim. Eu tenho o prazer de fazer, porque a gente tem de divulgar, né? Então é isso, setembro, o mês que marca a independência do Brasil e também os 70 anos de início da Segunda Guerra Mundial. Quem não se lembra, começou então em 1939 e terminou em 1945. E o saldo negativo, mais de 50 milhões de pessoas morreram durante os conflitos. O poeta Vinícius de Moraes escreveu em 1944, um ano antes do fim da guerra, um texto sobre o que acontecia no mundo naqueles dias. Depois da guerra, vão nascer lírios nas pedras, grandes lírios cor de sangue, belas rosas desmaiadas. Depois da guerra vai haver fertilidade, vai haver natalidade, vai haver felicidade. Um orgulho a todos os brasileiros. Você serviu? Eu não servi, eu servi a pátria, servi 30 dias lá e pude ter o prazer, né? Atirador 158 TG 0263 em Presidente Prudente. Fui soldado. Quero render minha homenagem a esses homens valorosos e no texto que contou, inclusive, com a sua fala, que deu para perceber, vem a força e a pujança, e a gente percebe que em cada palavra tem um significado muito forte
e que a gente precisa reconhecer o patriotismo e o dever cumprido por esses homens de bem, de valor. Não dá para esquecer nunca, é preciso sempre se lembrar para que a humanidade nunca venha a cometer os atos de intolerância, os atos de desrespeito contra nós mesmos, né? A Segunda Guerra, há 70 anos começou, terminou em 1945. 50 milhões de mortos é o saldo oficial, mas historiadores já apontam 70 milhões. Só depois da guerra, mais de 30 milhões de pessoas morreram. Para vocês terem uma ideia, a cidade de São Paulo, que é a maior do Brasil, tem algo em torno de 12 milhões de moradores. É como se depois da guerra, ou seja, 3 São Paulos assim fossem dizimadas, né?